menina muito tímida, toda acanhada, decidiu falar em público, porque ela não aguentava mais aquela vida Olha, de então saber todo mundo tem chance. Todo mundo. Ela sabia a resposta do professor, mas não falava. Aí a hora que o outro levantava a mão e falava, ela, nossa, eu sabia, podia ter falado. Essas oportunidades que a gente perde. A imagem tá ok? Evaristo, tá ótimo. Nós estamos aqui curiosos para saber, né? A gente sabe hoje que o vídeo ele converte até 5 vezes mais do que uma postagem escrita, né? Ele tem a chance, um alcance muito melhor, as pessoas se identificam muito mais quando elas veem outras pessoas falando, a forma que ela Sim. fala, o tom de voz, o olhar dessa pessoa, tudo isso é importante para que ela sinta para que a outra pessoa, o espectador, sinta essa conexão. Sim. Porém, a gente sabe que muitas pessoas ainda, muitos profissionais querem estar aqui, tem muita coisa legal para falar, sabe? São experts naquilo que eles fazem, mas que na hora que ligam a câmera, eles gelam a barriga, travam, não sabem mais o que eles vão falar. Principalmente quando eles veem esses números aqui, né? Então, isso é desafiador para muitos profissionais. E eu falo que profissionais de saúde nunca imaginaram que seriam youtubers da saúde, né? E que agora é a nova pegada da Novo vez movimento, né? E é um novo mundo que veio para ficar. A gente não pode ignorar isso, né? Quem não tiver aqui na rede social vai ficar obsoleto. Seja super bem-vindo e a gente quer muito as suas dicas hoje. Obrigado, Amanda, e eu que agradeço o convite. Então, olha o que eu tinha pensado aqui, da gente começar fazendo algumas bobeiras aí, né? Mas eu até falo que durante o treinamento é um momento King Kong, que a gente começa a falar, mas antes de começar a falar, a gente tem algumas coisas que tem que fazer, né? Qualquer cantor, você vê a Marília Mendonça ontem, Jorge Mateus, antes deles começarem a cantar, eles fazem alguns exercícios para não prejudicar a voz, que é tipo... Olha que coisa... Isso no treinamento fica um negócio muito engraçado. Todo mundo começa a rir, mas é importante para a gente garantir a qualidade da voz e, ao mesmo tempo, para a gente conseguir destravar mesmo a língua, melhorar a dicção e assim por diante. Vamos lá, você falou sobre questão de mudança, você falou sobre a importância da comunicação e a gente tem que falar disso e o momento é muito oportuno. Acredito que depois da gente passar essa fase difícil que nós temos aí, estamos passando da pandemia, né? A gente vai ter outro mundo, outra perspectiva de profissional, outra perspectiva de como atuar na presencial e à distância. E essa distância não tem volta mais. Se você pensar bem, hoje você aprende inglês, você aprende todas as línguas à distância, você consegue também se qualificar. Quero aprender Excel à distância, quero aprender a fazer um bolo à distância, eu quero conquistar clientes. Não preciso falar nada, né? Aí a gente já entra na esfera que você está aí convidando a galera para aprender um pouquinho. E a comunicação também tem muito a ver com aquilo que você falou. Muito mais não verbal do que verbal. Sabe aquela pessoa que a gente de vez em quando encontra, ela é gente boa, ela é sorridente, e você se conecta rapidamente? E ela não falou nada. Ela não falou nada com você. E pode acontecer o inverso. A pessoa fala um tanto de coisa e no final você não curtiu. Então a gente tem que tomar esses cuidados, e esse cuidado tem que ser tomado tanto presencial quanto à distância, né, gente? E assim a gente vai seguindo no nosso bate-papo. E para começar, eu acho que vale a pena a gente falar sobre a questão da mudança do momento, né? Eu acho que a gente começa a introduzir nesse sentido e a gente pensar que agora nós estamos discutindo telemedicina. Olha que legal. Isso já se aplica em vários outros países. E agora, com essa necessidade de ficar distante da outra pessoa, nós estamos discutindo telemedicina. De alguma forma, no Brasil, de uma maneira sistemática, de uma maneira organizada, uma maneira onde possa todos os profissionais da área ampliar o leque de atuação, ampliar o leque de atendimento e assim por diante. Entendeu? Alguma coisinha sobre isso para comentar? Eu acho que é isso mesmo, Evaristo, que a área de saúde demorou
para chegar aqui nesse ponto, mas eu entendo que porque muitos cuidados são necessários, né, para que a saúde não seja banalizada também. Sim, com certeza. Então, como são cuidados essenciais para a vida, né? Eu acredito que os conselhos estão aí também se adaptando para poder levar isso de uma forma muito segura para as pessoas, para a população, né? Mas eu acredito que isso é um movimento que não tem volta e que se não, mesmo que a telemedicina, a questão da consulta não permaneça após esse movimento, mas a captação do cliente, a conexão com o cliente, a fidelização, Perfeito. ela inevitavelmente vai continuar. Né? Então é uma coisa que a gente precisa muito ter essa clareza. Sim, sim. Aí tem uma coisa aqui, ó, só pegar um gancho. Para você transformar o carbono num diamante, vamos lá, um cabelo nosso numa pedra preciosa, a gente precisa de 3 fatores: tempo, pressão e energia. E olha o que está acontecendo hoje em dia. Vamos fazer um paralelo. Para descobrir uma vacina para uma determinada epidemia, gastava-se 5 anos. Hoje nós estamos falando que já tem pesquisa dizendo que em 1 ano nós vamos descobrir a cura aí para a Covid-19, ok? Pelo menos o controle. E o que está acontecendo? Nós estamos trabalhando tempo, pressão e energia. Então tem muita gente pressionada, muita energia sendo gastada, e o tempo, conforme a pressão e a energia, a gente diminui o tempo. E é isso que a gente tem que entender, que as coisas estão um pouco mais rápidas. Se a gente pensar bem, nossos filhos já nasceram com olhos abertos. Você provavelmente nascemos com olhos fechados, depois de alguns dias que a gente foi abrir. Por quê? Dentro da barriga já tem uma atividade muito intensa hoje em dia, de comunicação, de sentimento, tem tudo isso, e a criança já vem praticamente querendo descobrir o mundo antes da hora. E quando fala em criança, a gente fala que essa pessoa vai crescer, essa pessoa vai ter que se atualizar. E quando fala que essa pessoa vai crescer, alguém tem que ensinar, alguém tem que orientar e alguém tem que cuidar. E aí nós estamos falando dos nossos doutores, das nossas enfermeiras, dos nossos farmacêuticos, dos nossos nutricionistas. Essas pessoas vão ter que cuidar da saúde mental e física das pessoas. E aí a gente seguindo, o que acontece? Dentro da comunicação, a gente tem algumas escalas, se a gente analisar, quais são os caminhos de comunicação que nós temos? O melhor é o presencial. Eu acho que esse nunca vai ser substituído. Esse é um deles. E eu acho que é o primeiro, ao meu ver. Não sei se do seu ponto de vista. Depois do presencial, por onde a gente vai depois do presencial para ter uma conexão legal? Uma videoconferência, algo que nós estamos fazendo aqui, você ao vivo daí, eu ao vivo daqui, sabendo que se eu falar você vai responder na mesma hora, isso é muito bacana. Por quê? Eu consigo te ouvir e consigo te ver. Se eu estiver falando alguma bobeira aqui e você não gostar, fazer uma cara, concordo totalmente. Primeiro vem toda a questão do presencial, onde a gente tem cheiro, a gente tem todos os sentidos envolvidos. Mas a gente consegue preservar alguns sentidos aí, né? Os nossos sentidos, não todos, mas aqui numa videoconferência. E o que nos conecta são os nossos sentidos, né? Quanto mais sentidos a gente consegue envolver dentro de uma relação, mais conexão vai ser gerada com a outra pessoa. E detalhe, só uma dica aí, mais de 70% da comunicação ela é não verbal. A gente pensa que não, mas você pode falar um sim e está transmitindo um não para a pessoa. É um negócio até engraçado, um colega nosso que provavelmente está nos acompanhando agora, a esposa dele é médica, ele teve uma vez, até uma historinha para a gente entender o que aconteceu, eu estava mediando um debate entre os prefeitos lá na Bela Centralina, né? E olha o que é comunicação. E aí eu estava com um prefeito, um advogado do lado, e a hora que eles iam responder, eu fazia um movimento assim, ó. E eu teria que estar neutro nesse momento. Eu não estava falando nada, mas eu estava assim, só concordando e tal. Adivinha, se meus colegas não chegaram, não pegaram, não, rapaz, você já é do lado do fulano, que não sei o quê, você estava concordando com tudo que ele fala, só balançando a cabeça. Então a gente tem que tomar esses cuidados. E com esses cuidados a gente vai seguindo. Mas vamos lá, falei para você, o presencial, videoconferência. Depois do videoconferência, o que você acha que seria interessante? A parte... O meio de comunicação que mais envolveria as pessoas depois de uma videoconferência? Foto. Foto? Não, vamos pensar em texto, imagens, né? Talvez texto.
Texto, nós temos hoje Não. texto, nós temos áudio, né? Uhum. E Então temos eu o acho que é o vídeo áudio. gravado. E nós temos o vídeo gravado, que não é ao vivo. Então vamos lá, vamos Aí, ó. classificar em quais Então vamos estão lá. aí no ranking. Então eu No ranking. acredito que depois de uma videoconferência, algo ao vivo, com certeza Seria um vídeo um gravado. vídeo gravado. Perfeito. Depois do vídeo gravado, seria um áudio ou seria um texto? Qual que mais te Eu encanta? acredito que o Naturalmente. áudio, Evaristo, O eu tô áudio. certa? Perfeito. E depois do áudio, um texto. E Olha, que legal. a gente tem que entender que essa sequência, ela está cada vez mais, ela está sendo rápida para ser um áudio, você percebe, no WhatsApp? Antigamente o WhatsApp o pessoal escrevia muito, depois que deu a função de falar e de vocês apertar o botãozinho subir, não precisava ficar apertando, aí que a gente usa muito o áudio para falar rapidinho e a gente tem que tomar cuidado. O áudio pode te expor, pode te virar prova contra você, principalmente a galera da saúde, né? Os profissionais da saúde, dependendo muito do que fala. importante isso que você está falando, muito importante a gente ressaltar isso, né? Do profissional de saúde, que ele está começando a se relacionar ali em rede social, principalmente o WhatsApp, Sim. que não existe o sigilo dentro de um WhatsApp. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa postura dentro das redes sociais, né? Que aquilo que a gente fala pode ter a nossa mensagem cortada, distorcida, sem contexto. Então é um critério de segurança aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, e os podcasts, né, Evaristo? Tanto que tem crescido o podcast, a gente vai correr, a gente vai fazer exercício, a gente está ouvindo áudio. Muitas vezes a gente exclui o vídeo. E uma conexão rápida ali, né? O podcast tem crescido bastante. Nos Estados Unidos já estourou, né? E aqui no Brasil a gente tem visto essa crescente também. Não sei você, mas eu sou apaixonado por podcast. A gente até tentando um projeto Sim. aí. Mas, assim, o ouvinte assíduo mesmo, tô naquele tempo ocioso, tô lavando prato, tô fazendo comida, tá lá um podcastzinho. Correndo. Aprendendo, correndo também. Você a gente nem vê o tempo passar. Muita coisa, muita coisa. E assim, tem cada um muito bacana. É uma rádio personalizada, na verdade, né? Você não precisa, não tem a propaganda, não tem o anúncio, e você escolhe o que você quer ouvir. Se é música, você vai lá e no Spotify seleciona a sua playlist. Se é podcast, você, não, quero negócio, quero emagrecimento. É otimização de tempo mesmo, né? Pronto. Que cada vez mais tem sido valorizado. O que acontece que tantas pessoas sabem que devem fazer, sabem o que falar, mas chega que nesse momento elas travam? Vamos lá. Beleza, então eu acho que vale a pena a gente voltar o tempo um pouquinho. Por que isso acontece? Nós temos uma série de fatores, desde o genético até a forma de criação, até a educação, até a própria questão do corporativismo, a forma que as empresas encaram esse processo. Mas eu vou primeiro deixar claro, até para aliviar para quem tem algum receio, que isso não tem nada a ver com a questão do dom. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que não tinham coragem de falar nada. E um exemplo mais típico, e a gente tem que vangloriar, o brasileiro gosta de falar muito mal do Brasil, né? Mas tem coisas imensamente boas. Por exemplo, nós temos uma campeã mundial de oratória do Paraná. Eu não vou falar nome nem nada, porque o pessoal que está ouvindo pode ir lá, vai pensar, pô, só campeão de oratória, tal. Até para gerar uma aprendizagem ativa. Menina muito tímida, toda acanhada, decidiu falar em público, porque ela não aguentava mais aquela vida de então saber todo mundo tem chance. Todo mundo. Ela sabia a resposta do professor, mas não falava. Aí a hora que o outro levantava a mão e falava, ela, nossa, eu sabia, podia ter falado. Essas oportunidades que a gente perde. Eu estou falando da escola, mas dentro da empresa, repetia a mesma coisa. Ela sabia a solução do problema, não falava, vinha outra pessoa, falava uma solução parecida, e estava lá a promoção, estava lá. Levava o mérito. A mesma coisa para vender o seu produto. A pessoa, por exemplo, é um dentista, para vender que ele é um bom dentista, ele tem que se comunicar. Aí ele fica na dele, numa festinha, fica na dele num encontro de colegas da universidade, ou no encontro de outros colegas que não são dentistas, mas que ele poderia falar, não, eu sou um médico especialista nisso. É claro que não é ficar de forma arrogante se apresentando o tempo todo, mas no momento oportuno, vai lá e fala, olha, eu posso te ajudar.
se você tiver interesse, meu endereço é esse, meu telefone, assim por diante. O que acontece? Essa menina fez todo um trabalho e virou a campeã mundial na França, e por obra do destino, o microfone dela durante todo o campeonato, todos os funcionários dela na hora não funcionou, ela pegou o microfone, pôs do lado e continuou falando no gogó mesmo e ganhou esse prêmio. Olha que bacana. Hoje ela trabalha com isso, reconhecido, muito reconhecido com isso. Hein? Brasileira, e tá lá. E aí, então vamos lá. Mas então, o brasileiro parece que ele já é empático, né? Total, ele é mais total. empático, ele é carismático, e isso conta muito também, né? Não é mentira, somos o país do futuro por uma série de fatores, uma delas é essa. Eu achei legal o que você falou sobre essa questão da oportunidade, né? Como as pessoas às vezes perdem oportunidade pela falta de coragem de se expor. Né? Muitas vezes eu vejo isso muito comum da gente, assim, de pessoas relatarem isso. Nossa, eu tive essa ideia. Sabe aquilo que a fulana fez? Nossa, eu tive essa ideia e eu não fiz. Quantas vezes você que está ouvindo já viu alguma coisa acontecendo na internet? Você falou, nossa, eu tive uma ideia parecida com essa há anos atrás, mas não coloquei em prática. Fala que a gente tem que ter muita coragem para ser imperfeito. Tem um livro da Brené Brown, né? Sim. Maravilhoso, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Super recomendo quem ainda não leu. As pessoas adoram histórias de derrotas. Por quê? Primeiro, geralmente uma história de derrota é engraçada. Se você pegar alguém contando alguma história, você pega esse stand-up que tem aí na vida aí, a galera só conta história de derrota. E também tem a questão de o cérebro entender o seguinte, peraí, esse cara ou essa moça, esse moço, como eu. Ele também você está falando a questão de gravar, juro. E eu tenho prova, que eu tenho testemunha. A primeira vez que eu fui gravar um vídeo com câmera na minha frente, eu precisava gravar um vídeo de 2 minutos. Eu fiquei 1 hora para gravar esse vídeo de 2 minutos. Tem noção que é só isso? Isso, foi muito legal. Não, mas olha, eu já às vezes gastei um dia e não sei, e no outro dia eu já começava a suar. Nossa, você não consegue. Eu falava, meu Deus do céu. Dica boa no ar. Quando acontecer isso, pare, relaxe, beba uma água, olha o céu, olhe os passarinhos, ouça os passarinhos e volte, porque se ficar insistindo demais, o cérebro vai travar. É a mesma coisa do branco, a mesma coisa do nervosismo na hora de falar em público ao vivo. Então aconteceu isso, você começou a gravar 1, 2, 3, você chegou num momento, você fala, não, você não estou aguentando mais. Se não está aguentando, tudo bem, vai para lá, relaxa. É igual quando a gente era criança, ia fazer exercício de matemática, aí você começava a chorar, não saía. Aí você dormia, no outro dia cedo você vinha, fazia rapidinho, entendeu? Então essa é mais uma dica aí que fica para quem está nos acompanhando nesse momento, ok? Ah, legal. E outra coisa que eu percebo, eu não sei se isso faz sentido para você, mas são pessoas que tentam falar bonito demais. Ah, eu vou falar errado, eu vou... se fugir aquela palavra, né? Então eu fico com medo e a pessoa tenta falar uma linguagem que não é a linguagem do dia a dia dela. E aí ela começa a se complicar no que ela está falando, porque ela não acha a palavra e aí ela fica na busca por aquela palavra e ela esquece o que de fato ela foi falar ali. Né? Perde então, a linha de raciocínio. Gente, aqui no Instagram é um lugar que a gente não quer coisa montada, editada, e eu acho isso incrível. Sim. Isso que a gente tem aqui, porque a gente quer vida real, a gente quer o cotidiano, a gente quer o mineirinho falando você, né? Vem de ser brainstorm, toró de ideias, mais ou menos assim. Toró de ideias aqui, né? É isso que a gente quer ver, verdade, naturalidade. Então eu vejo muitas pessoas, às vezes, ali, né? Todas formais na hora de falar, e isso vale para o médico também, para o nutricionista, para o psicólogo, que são profissionais que geralmente trabalham ali, né? Com jaleco. Eu falo que o jaleco às vezes é uma capa que traz aquela... Você tem que ter aquela peso, postura, né? Uma seriedade. Mas nós já ultrapassamos essa fase da falta de conexão e da hierarquia.
A gente tem que entender que hoje a gente está buscando muito mais Na essa horizontal do que na ligação, vertical, né? muito mais horizontal, né? Muito mais sentimento, conexão, linguagem, Sim, sim, sim. afeto, do que simplesmente a parte técnica fria e vazia. E isso a gente mostra com a nossa humanidade, né? A gente vê aí profissionais de saúde com grande destaque que às vezes estão ali, mostram a sua rotina e que falam com muita clareza a linguagem que as pessoas querem ouvir. E Faz sentido detalhe, isso para você? total, e detalhe, se você está num ambiente de saúde, então você sabe muito mais isso do que a minha pessoa. Quando você tem um médico que se comunica conforme, porque a comunicação ela é adaptável, você não tem que ser falso. Você falou de palavras difíceis, mas tem pessoas que vivem nesse ambiente de palavras difíceis. Aí ele fala com mais naturalidade. Agora, quando ele não vive e quer falar, aí ele perde linha de raciocínio, fica uma pronúncia totalmente montada e assim por diante. E o médico, por exemplo, ele atende, estou dando exemplo de médico, mas enfermeiro também. Você quer ver uma Aham. pessoa, um profissional que é show em comunicação? É enfermeiro. Ele prepara todo o campo de batalha para o médico ganhar a guerra. É ele que É vai ali, ele que verdade. chega sorrindo, ele que chega com alto astral. Vem cá, minha senhorinha, vai dar tudo certo e tal. Aí chega pro médico, eu até brinco assim, chega pro médico já prontinho, agora pode operar, prontinho, agora pode receitar e assim Ah, por mas diante. ó, eu vou te contar que esse cenário tem mudado, viu? As pessoas estão cada vez, os profissionais têm buscado cada vez Sim, mais essa claro, claro. proximidade, essa ligação, independente do ramo, né? Mas os profissionais da área de saúde têm buscado, e quem não está buscando ter essa atenção Vai está ficar ficando fora do para negócio. trás e Vai vai ficar ficar. fora do jogo, não tem Na jeito. verdade, sempre ficou. Agora está um pouco mais claro isso. Sempre ficou. Aquela pessoa calada, aquela pessoa que não é empática, ela sempre ficou um pouquinho de lado. Não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, viu, Amanda? Sim, com Não tem nada certeza. a ver uma coisa com a outra. Mas a título de projeção profissional, de projeção até pessoal, eu lembro assim, de uma coisa muito bacana no curso que a gente fez junto, da formação de coach, que quem puxou uma oração lá, não sei se você lembra, foi uma tal de Amanda Delfino. Então ali você já consegue identificar que é uma pessoa que gosta de se comunicar, gosta de liderar as pessoas e assim por diante. Agora, assim, só voltando naquele detalhe para a gente não passar batido. Por que as pessoas têm medo? Lembra de eu falar? Genética, criação e tudo mais. Vamos pensar que é o seguinte, vamos pensar que começa lá na criação. Um pai ou uma mãe muito autoritário, que não permite você dialogar, ou não permite você contar as suas histórias, ou estar próximo deles para aprender a ouvir, porque aprender a ouvir também ajuda a falar, entendeu? Quanto Uhum. mais você ouve, mais você consegue falar. Então começa lá. Talvez você tenha, quem está nos ouvindo agora, tem medo de falar em público por coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás, quando ela era criança. Quando o professor, ou um vizinho, ou pai, ou uma tia, em algum momento de muito estresse ali, ele perdeu um pouquinho o time e fez alguma coisa que ela guardou aquilo ali para o resto da vida. E ali ela vai só se encolhendo, se encolhendo. E eu brinco que tem outra forma de fazer também, outra forma que a gente pensa que está ajudando, mas a gente está atrapalhando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Ivete Sangalo. A Uhum. Ivete Sangalo é aquilo, é aquela energia, aquela loucura lá. Imagine você com seus filhos, ou eu com a minha filha aqui, Elisa. Minha filha gosta de dançar. Qualquer menininha com 6 anos de idade gosta de dançar e cantar. Aí Aham. chega você que não a conhece, e eu, dança, Elisa, dança, Elisa, dança, Elisa. Aí chega mais outro, dança, Elisa, dança, Elisa. Aí começa aquele incentivo para Ivete Sangalo, que era boa para cantar e boa para dançar, ela começa a ficar com vergonha. Tá Uhum. vendo? É o contrário do autoritarismo, mas também impacta na questão emocional da pessoa. O E aí eu excesso da exposição, então, sem a pessoa estar preparada para aquilo? falou perfeito, completou o que eu ia falar. A exposição é a solução para esse problema. A exposição é a solução para esse problema. Aham. Mas a exposição muito assídua, dependendo do momento, eu aprendi a treinar as pessoas em oratório, porque eu fui exposto num determinado momento muito sério. Eu tinha que fazer uma apresentação de 20 minutos na escola agrícola, apresentei em 3. E o professor, acabou? Acabou. Depois daquilo, eu falei, caramba, eu tenho que resolver minha vida com isso. Aí começa a estudar e tal. Mas aí a gente vai evoluindo. Vamos lá, a educação. Eu já dei treinamento para quem é PhD.
Olha o que o cara fez. Ele fez a segundo grau completo, graduou, pós-graduou, mestrado, doutorado, foi lá no PhD. E eu dando treinamento de oratória para ele. O que é isso? Se você pegar qualquer profissão, você se formou aí, fez várias pós-graduações e tudo mais, qual que é a estrutura para ensinar essas pessoas a falar em público? Eu fiz engenharia elétrica. Qual que é a estrutura? Não falando mal da minha universidade. Estou falando a grade curricular. Nós não somos preparados para isso, né? Eu falo que a graduação ela não prepara o profissional para o mercado, ela prepara técnicos. Sim. É diferente, né? Sim, aí você tem que buscar. Então eu já falei a segunda, que atrapalha, que aí eu estou falando, e quem está nos ouvindo, peraí, pensa que você não é culpado, é o processo que talvez te colocou nessa caixa. Agora a gente está aqui para tentar ajudar a sair dessa caixa. E aí vamos para o outro. Aí ele começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar, entra numa empresa, ou ele começa a prestar serviço, começa a atender o cliente. Aí o dentista começa a atender, o fisioterapeuta começa a atender, o personal começa a atender, o farmacêutico começa a atender. O mercado exige dele. Só que ele talvez não tenha essa oportunidade que está tendo aqui, que você está oferecendo para o seu público, e em paralelo para o meu aqui. E ele vive 10, 15 anos com problema de comunicação. Talvez ele comece a trabalhar próximo de alguém que é bom em comunicação, ele começa a pegar por osmose, vai pegando. Você, é aquela velha história, quando a gente... Modelagem, né? A modelagem. Vai pegando, de tanto estar próximo, né, o cara está falando da mesma forma, as mesmas palavras e assim por diante. E aí nós chegamos numa conclusão muito interessante. A escola quer que a gente fique preparado para o mercado de trabalho. Ok? O mercado de trabalho acha que a gente já sai preparado. Só que a escola não prepara para isso e o mercado de trabalho pensa que você está preparado. Olha que loucura. O mercado de trabalho pensa que você está preparado e não te prepara também. Então, se não levantar a bunda da cadeira e for agarrar no chifre do boi ali para a luta, tem não uma vai técnica para isso, lembra? Vamos lá, me TBC, ajuda. né? A TBC, que você acabou de falar. Tira a bunda da cadeira. Isso. Perfeito. E aí a gente está aqui para isso. Tem que pensar que agora, se tem uma pressão em cima e se você tem energia para gastar, você vai se transformar. É só questão de tempo. Mas tem que tirar a bunda da cadeira, como você lembrou aí. Senão a gente não consegue alcançar os objetivos. E vai, e se joga, e começa a ler. Vou contar rapidinho. Eu só montei um treinamento de oratória na época porque um colega falou, cara, você não para de falar nisso. Faz alguma coisa nesse sentido. Aí eu... Evaristo, qual que é a sua profissão? Conta aqui pra gente. Vixe, Maria. Não é profissão, eu fiz uma bagunça na minha carreira aí, que foi um negócio. Eu fiz técnico agrícola, técnico de segurança, engenharia elétrica e depois eu me direcionei para gestão de pessoas mais humanas e tudo mais. Por quê? Erro de percurso. Se hoje eu tivesse com 22 anos, 19 anos de idade, eu não teria feito engenharia elétrica. Teria feito psicologia, administração, sociologia, filosofia, alguma coisa nesse sentido. Mas me arrependo? Não. Na época, aquela coisa, né, do profissional. Tinha um tio que era engenheiro eletricista, trabalhava numa empresa de prestador de serviço da CEMIG, vai no movimento, né, o efeito manada, né? Mas tem um momento da vida da gente que a gente tem que parar e falar, peraí, o que eu quero? É isso ou é isso? E a partir dali não dá para mais você fazer uma pós-graduação sem sentido. Não dá para você fazer um curso de extensão, por exemplo, o PES, sem sentido. Vai fazer o PES por quê? Por que eu vou fazer o PES? Tem que ter um sentido. Você está entendendo? E aí, quando tem sentido, o resultado é outro. O valor que você dá é outro. A gente falou até aquele dia sobre valor. Diferença de preço e valor. Preço é aquilo que você paga. Valor é aquilo que não tem como pagar. É o seu tempo, não tem como pagar seu tempo. Seu tempo é valiosíssimo. Beleza? Está você abdicando da sua família e eu da minha para tentar passar informações para a galera. E se a galera absorver essa informação, show, ajudamos alguém, distribuímos valor de alguma forma, ok? Legal. Eu estava numa reunião ontem com a turma, né? E aí eu contei uma história, né? Na verdade, não é uma pesquisa, mas foi um experimento que fizeram, né, com chaveiros para poder precificar, para poder ver o valor daquele chaveiro. Então, o problema das portas era sempre o mesmo, o problema da chave ali, da maçaneta era sempre o mesmo. Só que daí, em um primeiro momento, você conhece
esse experimento? Você Não já conheço, ouviu? não. Ah, tá. E aí chamavam um Salve, chaveiro e o centralina. chaveiro chegava ali e resolvia o problema e falava, pronto, tá resolvido. E aí perguntavam para a pessoa que estava em casa quanto que você acha que vale esse serviço, né? E essas pessoas precificaram esse primeiro chaveiro em R$ 30. Sim. E aí chamaram, né, o mesmo problema para outras pessoas e chamaram um outro chaveiro diferente. E esse chaveiro chegava, se apresentava, falava qual era o problema, que ele tinha uma ferramenta específica para aquilo e que ele iria resolver o problema rapidamente, mas que para esse problema não voltar a aparecer, a dona de casa, a pessoa que estava recebendo ele ali, ela tinha que fazer isso, isso e aquilo. Sim. E ele orientava sobre isso, né? E no final perguntavam para essa pessoa quanto que valia quanto O que valia o serviço. serviço daquele chaveiro. E elas, a média desse segundo serviço foi em R$ 100. Então, ou seja, o Comunicação. mesmo serviço, o mesmo Mesmo tempo, problema, a mesmo. mesma profissão, com avaliações totalmente diferentes, sendo precificado ali com mais de 100% do valor. Então, isso mostra a importância da forma que a gente coloca, que a gente explica, que a gente Sim. se comunica. Olha a importância do que a gente está falando aqui agora, né? É a questão do valor. E a primeira caixinha que a gente abre quando a gente busca um profissional, a gente pensa, qual é o valor desse profissional para mim? Valor é aquilo que vale. Vale quanto? Então, olha que legal, você me lembrou um negócio. O Robert Chiniachik, ele também trabalha com palestras, foi um dos meus professores aí, e ele diz o seguinte, quando você conhece uma pessoa, a primeira vez que essa pessoa te vê, ele faz uma analogia no inconsciente de 3 coisas. Se você é competente, se você é honesto e se você pode ajudar. Aí ele abre para te ouvir. Olha que legal, profundo esse negócio. competente, honesto e se ajuda. você pode ajudá-lo. Nossa, show. Tá entendendo? E aí, se você perceber isso aqui, competência você demonstra fazendo e falando como esse cara está falando. Ele está demonstrando que ele... Não, isso aqui para fazer precisa disso. Então ele demonstrou, ele deu valor a algo que já tinha um preço. Honestidade, se ele vai lá e resolve, se ele entrega o que ele prometeu e tudo mais. Tá entendendo? E se você pode ajudar, o cara vai lá e ajuda, sanou uma dor da pessoa. E além, né? Ele ajudou além, ele foi ali resolver o problema, mas ele foi além na ajuda. Ele falou, olha, além disso, você para evitar o problema de novo, ele não tinha que fazer isso. Ele não tinha que entregar algo a mais. Sim. Mas na comunicação assertiva, ele já resolveu um problema futuro. Então, de fato, aqui voltando para a área de saúde, quantas vezes, né? Quantas informações podem ser passadas aqui na rede social? E eu vejo isso muito comum aqui, né? Geralmente eu coloco um vídeo aqui, meu marido também, né? Tá até assistindo a gente aqui. Então, muitas vezes ele coloca aqui um material, um vídeo, ou até mesmo um texto, né? Que a pessoa se identifica e ela fala, nossa, por exemplo, falamos aqui sobre emagrecimento, muitas vezes ele está falando ali de intestino irritável, a pessoa fala, nossa, mas será que é isso que eu tenho? E aí ela começa a se identificar com aquilo ali, com aquela resolução, e ela fala, nossa, é desse profissional que eu estou procurando. Né? Então, ou seja, algo que foi entregue de uma forma totalmente gratuita, né? Mas que foi importante para gerar conexão com outras pessoas, né? Da pessoa falar, faz sentido, não faz? E tá tudo certo se não fizer, bola para frente que tem outra ali do outro lado. Existe uma coisa, a gente não erra nunca, a gente acerta ou aprende. Exato. Pronto, acabou. E eu acho que vale a pena a gente tocar no assunto, até para a questão de quem está nos acompanhando. Como que eu faço isso? Como que eu chego a implementar isso na minha vida? Eu, como profissional de saúde, de qualquer formação, como que eu implemento isso na minha vida? E aí, Amanda, pelo que eu estou falando aqui, pensa que isso pode ser implementado na hora que você atende um telefone de um paciente, na hora que você manda o áudio, na hora que você escreve, na hora que você atende o paciente na sua sala,
na hora que você vai dar uma aula para o paciente, na hora que você vai vender o seu produto e assim por diante. A estrutura não muda, é a mesma. Por isso que a gente defende o seguinte, a oratória, a comunicação para outras pessoas, ela não é dom, ela é método, é forma de você aplicar. Talvez o que eu vou falar aqui, todo mundo que está nos ouvindo vai falar, peraí, mas já faço isso, então é por isso que dá certo quando eu faço assim. É por isso que eu vejo que a outra pessoa que trabalha do meu lado não tem o mesmo resultado que eu, que trabalho aqui e faço desse jeito. A questão do chaveiro. O que o chaveiro fez? Então vou explicar, pegando esse gancho do chaveiro aí que você contou a história. Vou explicar o que ele fez e traduzir na parte técnica do processo. Olha o que ele fez. Ele fez a introdução, ele desenvolveu o assunto e ele concluiu de uma maneira bacana. Olha a tríade. Eu estou falando de coisas que o pessoal... Mas peraí, é isso? É isso que eu aprendi lá na quinta série com a professora de português, que ela fala de redação, é introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu falo, gente, o método causa que a gente defende, ele trabalha com o tal do IBC para nunca mais esquecer. Porque a coisa é simples, não precisa ficar inventando demais. Aí o que o chaveiro fez? Vamos lá, ele introduziu de uma maneira que ele ganhou as pessoas. Então ele chegou com energia, ele chegou com detalhes e ele chegou com autoridade. Ele impactou a pessoa naquele momento. Peraí, esse cara veio diferente, ele simplesmente me deu o preço e falou, quer ou não quer. Aí ele desenvolveu falando o seguinte, olha, para você ter a solução, precisa disso, 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 disso. Aí ele desenvolve que é a parte técnica mesmo. E a conclusão foi perfeita dele. O que ele fez, que a pessoa nunca mais vai esquecer dele? Ele sanou uma dor e ainda deu uma solução para ele não voltar lá mais. Imagine uma pessoa que mexe com serviços, fazer assim, como que é? Ele promover o gatilho do desapego. Minha senhora, para eu não ter que vir aqui mais, faça desse jeito a partir de agora, porque não dá problema. Ele vira as costas e vai embora. Se você chegar na casa dessa senhora e tiver com problema de fechadura, o que essa senhora vai fazer a hora que você falar que está com a fechadura com problema? O fulano, né? Fulano, sem sombra de dúvida. E aí você gera uma rede. Né? Sim. Entendeu? Então, só para estruturar, pessoal, dicas assim para quem for falar na rede social, para quem for começar um projeto aí com câmeras. Lembre-se, ninguém nunca morreu de oratória. Esse bicho que está aqui não mata, é só questão de hábito mesmo. E quando você for começar, qualquer apresentação, qualquer coisa que você for fazer, comece de uma maneira o mais natural possível. Fale do seu dia, fale dos seus atos, aquela coisa que não te deixa nervoso, que já está no dia de... Gente, hoje eu tomei um café, fiz isso, isso e isso. Porque ali é o momento da adrenalina, que ela está em alta. E aí ela começa a sair. Ficar à vontade. Ficar à vontade. E geralmente a adrenalina, ela passa aí 3, 4 minutinhos, é aquele cara que no início esqueceu tudo, quando é fé ele falou tudo que tinha que falar, porque ele voltou ao normal, entendeu? Então no início tem que ser coisas que você está acostumado a falar. Coisas que você sabe mesmo, que está no hábito, que já tem muito tempo falando, entendeu? E sabe uma coisa que eu acho interessante também, Evaristo? Assim, muitas vezes a gente faz e a gente fica esperando quem vai ver, né? E eu achei que foi o máximo o Instagram ter tirado as curtidas, a visibilidade, ali a necessidade de ser visto e de mostrar para as pessoas que você é visto. Então, assim, eu vejo muitas pessoas com dificuldade de abrir uma live como essa, quando eu falo, faça, né? E eu oriento sempre as minhas mentoradas aí, fazerem live, virem aqui falar. E eu vejo que às vezes elas falam assim, né? Tem gente que fala assim, olha, mas e se não der ninguém? E aí, sabe de uma coisa? Eu falo que uma coisa que eu fazia antes, uma técnica que eu fazia, acho que eu te contei. Eu colocava, quando eu comecei a fazer live, quando eu vinha aqui sozinha, uma coisa que me incomodava é ver esse número aqui em cima, sabe? Das pessoas, onde tem quantas pessoas. E aí entrava gente, saía gente, e eu falava, meu Deus, agora tem 3 pessoas. Então, assim, meu Deus, será que não está interessante? Então a gente começa a fazer um julgamento da questão do perfeccionismo e a gente acaba quebrando a nossa naturalidade, querendo agradar quem tá ali. Então, faça o que você tem que fazer. E sabe uma técnica que eu adotei no início e que funcionou super bem? Eu punho uma fita crepe.
Ah, onde fica o olha, número. boa Então eu dica. colocava uma fita crepe, esquecia daquilo ali e me É, legal. concentrava naquilo que eu vinha falar. Se fosse Sim, uma pessoa, que essa pessoa saísse daqui um pouquinho transformada. melhor. Pronto, acabou. Sobre Imagine Pronto, assista o filme. E se não der certo, é um filme bem legal para assistir, porque se não der certo, ele já imaginava tudo pronto e depois deu no que deu. Foi sucesso. Só deixa essa dica aí. Mas vamos lá rapidinho, só complementando. Introdução, quebra o gelo, faça perguntas interessantes, conte uma história sua, conte coisas que você está muito focado. Desenvolvimento, que é a parte mais comprida da apresentação, ou isso para tudo, hein, gente? Se for 2 minutos, você vai fazer essa estrutura. Desenvolvimento, você pontua. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Ou meu cliente, ou meu paciente. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso. Faz a comunicação não verbal também. E na hora de concluir, tenta recapitular o que você pediu ou o que você falou e conclui de uma maneira para cima, de uma maneira que você vai ser lembrado. Lembre-se aí das séries e das novelas, sempre acabam no finalzinho com aquele gostinho, nossa, eu quero mais. E aí, Cenas do próximo do capítulo. próximo capítulo. E não tem jeito, Amanda, se você atende bem, se você comunica bem, a pessoa lembra de você e você acaba nem lembrando dela. Aí você está na rua, ô doutor, ô psicólogo e tal. E você, de onde que eu lembro? Ah, de algum lugar ali, mas Legal, você não, top. você tá entendendo? Então é por aí. Então, E gostei, ó, a dica do Evaristo. E descer a introdução, né? Dentro dessa introdução tem essas perguntas. De onde vocês são, né? Comece perguntando de onde que vocês são, coloca o nome aqui, tem perguntas. Então, essa conexão inicial que vem com perguntas, o desenvolvimento, que aí a gente traz um tema mais denso, né? E sim, depois a conclusão com cenas do próximo capítulo, é isso? você recapitula o que você falou e deixa uma mensagem, faz um pedido. Geralmente na conclusão você faz um pedido. Se for um paciente, meu senhor, não esqueça de tomar um remédio. Faz aquela coisinha. Meu senhor, não esqueça que a alimentação também é importante, não é só o remédio. E assim por diante, porque geralmente a gente é lembrado pelo que a gente conclui o processo, quando a gente conclui o Legal. processo. E aí Entendeu? foi isso que a gente fez aqui, né? A gente acabou de recapitular tudo com vocês, porque nós estamos concluindo e nós vamos ter mais lives, sim, as cenas dos próximos capítulos. Deixa o nome aqui do livro, qual que é o nome do filme que você falou? E se não der certo, ó. Top Bacana. demais, Evaristo. Quero agradecer a sua participação aqui. Obrigado. Foi maravilhosa. Acho que foram dicas incríveis para quem ainda está com dificuldade de destravar aí a oratória, tanto em rede social, quanto para alguma entrevista, uma palestra, enfim, seja para o que for, né? Eu acho que são dicas que foram, nossa, maravilhosas. E se joga, E eu gente. já estou contando com a próxima participação aqui. Se joga, é isso. Se joga, se isso aí, se tá joga. tudo bem, Se sem expõe. perfeito, né? Tá tudo Esse certo. que é o Somos bonito. imperfeitos. Esse que é o bonito. E a gente tem que trabalhar para isso, ok? Obrigada mesmo Vamos pela marcar sua outras. participação. Vamos! Agora é eu Topo que vou demais. convidar. Deixa comigo. Demais, gostei. Tchau, gente. Um abraço. Gente, obrigada todo pela mundo aí. participação de vocês aqui. Até mais, Obrigada. gente. Fica com Deus, Até a todo próxima. mundo. Até mais.